tranquilo? Então, tá chegando aí o 13 de maio, né? E esse é um dia, né? Uma data que nosso povo sempre comemorou como o dia da libertação dos escravos, dia e lembrarmos da mulher que foi redentora pelo povo preto e nos deu a liberdade. Esse foi o pensamento de nossos avós, nossos bisavós e às vezes até de nossos pais e alguns de nós hoje em dia. Porém, pensando bem, hoje em dia nós temos algumas vertentes, né, que estudam um pouco mais profundamente e têm um olhar um pouco mais crítico sobre o que aconteceu com a nossa história, com o que aconteceu com o nosso povo nesse país. E pensando bem, a gente passa a analisar não só o 13 de maio, mas o 14, o 15 de maio de 1888, de 1900, de 1900, 2000 e assim vem vindo para cá. Né? E todo o legado que nós recebemos foram coisas muito ruins, não nos deram chance social de pré-existência, nem de existência, nem de pós-existência. Né? Hoje nós temos sim alguns dos nossos que chegaram a oficialatos militares, nós temos alguns dos nossos que são médicos, temos alguns outros que acabaram se dando bem como empresários, centenas dos nossos que acabaram explodindo no esporte porque não tem freio, não tem como segurar, né? Porém, no modo geral, 90% do nosso povo ainda sofre hoje o resquício da maldade feita no nosso povo durante a história da humanidade. Então eu quero lembrar que dia 13 de maio não é dia de comemoração de nada, não é nem para a gente comentar esse dia, porque alguns dizem que a princesa foi boazinha, que hoje nós somos ingratos. Porém, todavia, ela não foi boazinha nada, ela fez um jogo político para ver se dava certo para ela manter o império dela, né, o governo dela monárquico um pouco mais. E se deu mal, porque quase um ano depois já acabou-se a monarquia do Brasil. E quero falar também de muitos daqueles que lutavam pelo fim da escravidão, não africanos da diáspora, não nascidos negros, nascidos no Brasil, muitos daqueles que torciam pelo fim da escravidão simplesmente tinham um movimento político nas mãos. E a escravidão era um trunfo que atacava uma ferida no Império do Brasil, na monarquia do Brasil. Sendo assim, era a forma mais fácil de se bater na princesa e no Dom Pedro II. Porém, a gente percebe que mesmo essas pessoas brancas que defendiam o fim da escravidão, era só jogada política. Era só jogada política por quê? Porque no dia 14 de maio a gente sentiu o peso, né? Os mesmos caras que defenderam o fim da escravidão para atacar a monarquia do Brasil foram aqueles que não nos deram chance social de sobreviver. Foram aqueles que trouxeram imigrantes europeus para cá para branquear o Brasil e fazer do Brasil uma nova nação e branca. Haja visto o número de povos pretos aqui no Brasil ser imenso, era uma maioria esmagadora. Você vê hoje, a exemplo disso, no sul do Brasil e outras partes do Brasil, que chegaram imigrantes, que ganharam terras, que foram gente sofrida também, que chegou aqui duro, sem dente, isso e aquilo, mas tiveram oportunidade de vencer, enquanto os nossos acabaram em morros, acabaram com promessas falsas do exército, da nossa nação, do Brasil. Então, gente, 20 de novembro é o dia que nós escolhemos para lembrar a morte do nosso herói, Zumbi dos Palmares. E 13 de maio não temos nada a comemorar, não temos nada a lembrar, ao não ser muita dor, muito sofrimento e uma dita libertação tardia. Ela só assinou porque ela não tinha para onde correr mais. Vários estados do Brasil nem escravizado tinha mais, para vocês terem uma ideia. Como a coisa estava largada, nós tínhamos centenas e centenas de pessoas africanas da diáspora vagando pelas cidades do Brasil e sem controle nenhum dos ditos governos, né? Então, reforçando a ideia, Princesa Isabel, você pisou na bola com a gente. Você não foi princesa boazinha, você fez uma jogada política para ver se dava certo. Gente, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura.
a fazer com que os barões do café, da cana-de-açúcar, dos grandes latifúndios largassem o osso da mão de obra gratuita à base de chicote, tá bom? E é por isso que eu falo hoje em dia que nós não devemos ter em nossa luta, em nossa capoeira, vestígios da colonização. O que é vestígios da colonização da nossa capoeira hoje? É chamar toques de berimbau de São Bento, é usar nomes de movimento crucifixo, é para se iniciar um canto chamado de ladainha, é esse fardamento branco, esse uniforme branco, esse cordãozinho do lado, tudo isso são resquícios de colonização e de cópia de outras lutas para nos integrar à sociedade branca, racista e que nunca nos aceitou, em sua maioria, tá bom? Não vou generalizar, porque a generalização é uma radicalidade, toda radicalidade é perigosa, mas a maioria não nos aceitam e o recado está dado, como diz nosso irmão Tadeu, certo? Um axé, Capoeira Porto dos Malês, fica aí nosso salve para Mestre Odara, Mestre Moché, Mestre Abatia, da Areia Pular, Livre Baiô, Livre Abudá, Livre Lonan, Yerudim, Nassor, Ladainha, Cricom, Vilhote, muita saúde para todos vocês, muita paz. Ensinamento do Mestre Messias de Zaratanda.